de hoje nós vamos ver um conteúdo novo, vamos conhecer um pouco sobre os animais. Você vai pegar o seu livro didático, vai abrir ele na página 42 e nós vamos fazer os nossos estudos até a página 49. Veja bem, é um conteúdo um pouco longo, mas é bastante interessante e fácil. Você vai assistir o vídeo, depois vai fazer a leitura bem detalhada no seu livro do conteúdo completo, tá joia? Vamos começar, página 42. Os animais. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem se apresentar com ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com as determinadas semelhanças. Os animais podem ser agrupados como, por exemplo, no lugar onde vivem, no modo como se locomovem e na cobertura do corpo. Ou seja, os animais podem ser classificados em terrestres, aquáticos e aéreos, não é? Animais terrestres são aqueles que têm o seu habitat na terra, vivem na terra. Podem ser aí gato, cachorro, cavalo, porco, todos os animais que nós conhecemos e que vivem na terra são terrestres. Existem os que vivem na água, que são os que nadam, né, como peixes, baleia, tubarão, golfinho, e ainda os que voam, que nós consideramos aí como aéreos. Eles têm a capacidade de voar, como algumas aves, não é? E a maioria e todos os pássaros. Vejam bem, outro modo de classificação dos animais é como eles se locomovem. Alguns andam, outros nadam, alguns voam, rastejam e outros saltam. Tem também outro tipo de classificação que é quanto à cobertura do corpo. Eles podem ter o corpo coberto de pelos, corpo coberto por escamas, alguns possuem carapaças, né? Existe uma diferença entre os vários tipos de animais. Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos, os invertebrados e os vertebrados. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral são chamados de vertebrados. Observe aqui essa imagem. Nós temos aqui a imagem de um esqueleto. O esqueleto ele possui o crânio e a coluna vertebral, né? Então, animais que possuem crânio e coluna vertebral são chamados de vertebrados, possuem vértebras, ossos, né? E os que não possuem crânio nem coluna chamamos de invertebrados. Aí você tem aí no seu livro o exemplo de dois animais vertebrados que possuem crânio e coluna, que são o cachorro e a serpente, a cobra. E tem mais dois invertebrados, que não possuem vértebras, a formiga e o camarão. Na página seguinte, nós vamos falar aí um pouco mais sobre os vertebrados. Eles, como já foi dito, possuem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna fazem parte do esqueleto, o conjunto de ossos que é responsável por dar sustentação ao corpo, né? Então, é o conjunto de ossos, é o nosso esqueleto que dá sustentação ao corpo. E, além disso, ele também protege os órgãos internos dos animais, como o pulmão e coração. Você tem aí uma imagem também de um esqueleto e abaixo de um peixe, né? Mostrando a parte da coluna e do crânio de cada um. Então, animais vertebrados possuem crânio e coluna vertebral, ou seja, possuem ossos. Aqui ao lado nós vamos ver a classificação. Existem mais outra maneira de se classificar. Nós podemos classificar ou separar os animais da seguinte forma: em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes.
No entanto, apesar das semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que o diferenciam, né? São essas características que nós vamos ver e que classificam os animais nessas classes de palavras, em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Os mamíferos, aí na página 44, eles são animais que apresentam uma característica em comum. Eles possuem glândulas mamárias, que é o órgão responsável pela produção de leite. Geralmente possuem um corpo coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Existem também alguns mamíferos, a maioria deles vive na terra, mas existem também alguns que vivem na água, como é o caso da baleia, né? A baleia é um mamífero que vive na água, o golfinho e também as focas. E aí, mais abaixo, nós vamos ter o exemplo de morcego, que é o único mamífero que voa. Então, quais são as características dos mamíferos? Tem o corpo coberto por pelos, nascem da barriga da mãe, não é? Mamam, o pelo tem a função de aquecer o corpo e também a maioria deles vive na terra, mas existem também mamíferos que vivem na água, como a baleia, o golfinho, e o único mamífero que voa, que é o morcego. Aqui nós vamos ver as aves. São animais que possuem o corpo coberto de penas, apresentam um bico e um par de asas e um par de pernas, que possibilitam que eles voem, não é? Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Eles podem viver em ambientes terrestres e aquáticos e, assim como os mamíferos, respiram por pulmão. A maioria das aves tem a capacidade de voar, né? A maioria das aves tem a capacidade de voar. Porém, também existem algumas aves, como é o caso do pinguim, que ele não tem a capacidade de voar. Então, ele usa as suas asas para nadar, não é? Então, você tem aí o pinguim, que não voa, mas usa as asinhas para nadar. Temos o beija-flor e a galinha, que também é uma ave. Não é? A galinha é um exemplo de ave que se adaptou muito bem ao ambiente terrestre. Aqui nós vamos ver os répteis. Os répteis têm o corpo coberto por placas, como é o caso do crocodilo, ou escamas, como é o caso da cobra. Veja bem, os lagartos, jabutis, o jacaré, a tartaruga, as cobras são répteis, são exemplos de répteis. Eles vivem em ambientes aquáticos ou terrestres, se locomovem nadando, andando ou rastejando. Os répteis, eles se locomovem andando, nadando ou rastejando. Você tem aí o exemplo do lagarto, da cobra, da tartaruga, né? E aqui tia trouxe o crocodilo. E eles respiram através dos pulmões, como por exemplo a tartaruga marinha, que tem aí no seu livro, ela precisa subir até a superfície para respirar. Vamos ver agora os anfíbios. Os sapos, as rãs, pererecas, salamandras, cobras cegas são exemplo de anfíbio. E o que é um anfíbio? O nome anfíbio significa duas vidas, né? Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando é filhote, vive em um ambiente aquático e quando se torna adulto, passa a viver em um ambiente terrestre. Como exemplo aqui, o sapo. Veja. O sapo, ele sofre um processo de metamorfose. Ele é o ovo, né? Nessa fase, ele vive na água. Então, o ovo é depositado na água, posteriormente transforma-se em larvas, né? Depois ele vai virar um girino. Nessa fase aqui, ele tem as brânquias externas, que é por onde ele respira. Depois ele passa mais adiante para outra fase, ainda sendo girino, só que com as brânquias já internas. Mais adiante ele torna-se um sapo ou uma rã jovem, e aí ele já sai da água. E depois rã ou sapo adulto,
quando ele passa a viver no ambiente terrestre. Então, a característica dos anfíbios é essa, eles possuem dois modos de vida. Quando são novinhos, bebês, eles vivem no ambiente aquático e depois de adultos passam a viver no ambiente terrestre. Aqui nós temos os peixes, que são animais que habitam o ambiente aquático, como os mares, rios, lagos, e conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio de nadadeiras. Aí você tem o exemplo do tubarão e da piramboia. A piramboia é uma espécie de peixe da Amazônia que, diferentemente da maioria, também consegue se adaptar ao oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos pulmões. E o tubarão possui o corpo coberto por escamas, né? O tubarão geralmente possui o corpo coberto por escamas. No seu livro aí você também tem o exemplo que Tia acabou de explicar aqui, sobre o que é metamorfose. É um processo que transforma o anfíbio de girino a adulto. Então, como Tia falou no início do vídeo, você vai fazer a leitura do conteúdo completo, né? Tia fez um resumo aqui no vídeo, você vai realizar a leitura e nós vamos agora para o exercício. No primeiro quesito, observe a imagem abaixo dos restos de um animal morto encontrado e responda: por que esse animal é considerado um vertebrado? Você tem aí um esqueleto de um animal. Por que ele é considerado um vertebrado? Nós vimos a característica dos vertebrados. E a qual grupo de animal esse pertence? Desses grupos aqui, esse animal que está aí, o esqueleto, que você vai dizer, ele é um mamífero, uma ave, é um réptil, um anfíbio ou um peixe? Depois que você vai dizer porque ele é um vertebrado, você também vai responder a que classe ele pertence. Letrinha C, cite algumas características do grupo do qual esse animal pertence. Segundo, marque verdadeiro para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. E depois, escreva as frases erradas, corrigindo. Então, você vai ler essas afirmações. A que for verdadeira, coloca V. A que for falsa, F. E as que forem falsas, se tiver mais de uma, você vai reescrever abaixo elas da forma correta. Terceiro, leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Geralmente tem um corpo coberto por escamas, me movimento com o auxílio de nadadeiras e retiro o oxigênio da água para viver. Quem é esse animal? Terminou aí, vamos para a página 48. Numere os animais de acordo com o grupo a que cada um pertence. Então, você vai observar as imagens e vai classificar quanto ao grupo que eles pertencem. O primeiro animal aí, o pinguim, a que classe de grupos ele pertence, você coloca o número correspondente e vai aí relacionando cada um deles. Quais características os animais representados acima possuem em comum? Observando aí todos esses animais, o que é que eles possuem em comum? Quer dizer que todos eles têm. Escreva a característica abaixo. No quinto, de acordo com a imagem abaixo, responda os questionamentos a seguir. Você tem aí a imagem, né, que Tia explicou aqui para você, o processo de metamorfose. O que está acontecendo na imagem? Letrinha B. Qual é o grupo de animais que possuem essa característica? Letra C. Por qual motivo esses animais realizam essa ação? E na página 49 você vai responder o sexto quesito. Ilustre seguindo as indicações abaixo. Você vai fazer dois desenhos, né? Na letrinha A, você vai desenhar um mamífero que vive na água. E na letra B, um animal que tem asas, mas não sabe voar. Tia deu exemplos desses animais aqui na explicação, lembram? Então, façam aí o desenho desses dois animais. E nós nos veremos no próximo vídeo. Realizem a atividade, manda para a tia Fernanda para que ela possa dar o ok, tá bom? Um beijo a todos.